Olá pessoal, tudo bem? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Vou puxar muito a questão para o meu lado, né, para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo na área de saúde. Estou muito feliz com o convite da Camila Farani. Camila, uma querida amiga, uma baita empreendedora, uma pessoa que eu admiro bastante e que vem acompanhando toda a minha trajetória desde o início da minha carreira, né, da minha carreira como médico e depois da minha carreira também como empreendedor. Então estou muito feliz aqui de estar falando no Código dos Tubarões para a gente falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o que eu acho sobre empreendedorismo e do que eu tenho aqui para passar para vocês, para a gente trocar um pouquinho e o mais importante de tudo, né, sempre evoluir. Então eu sou o Dr. Luiz Felipe Reis, sou médico, sou cirurgião plástico e entrei nessa vida do empreendedorismo de uma forma muito orgânica, porque eu venho de uma família de empreendedores. Infelizmente, o médico ele não tem uma formação empreendedora na sua faculdade. Isso é uma grande ferida do mercado de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de feridas de stakeholders, feridas do médico em relação ao mercado de saúde, sobre conhecimento, enfim. E essa é uma pauta principal que eu tenho para colocar para vocês, que realmente o médico, quando ele segue numa carreira empreendedora, ele já começa a se diferenciar na própria carreira, né? Na própria gestão da própria carreira. Então essa para mim foi uma parte muito importante, foi um divisor de águas para mim, não só como médico, mas como pessoa, de ter um mindset voltado para empreendedorismo. Vamos lá? Então eu vou me apresentar aqui para vocês. Bia, pode passar o próximo, por favor? Eu sou formado pela Faculdade Souza Marques aqui no Rio de Janeiro, né? Tive a minha especialização com grandes ícones da área de saúde. A primeira delas foi como cirurgião geral, né? Como cirurgião geral, eu tive a oportunidade de estudar no Hospital Santa Casa do Rio de Janeiro e ali eu já comecei o que eu acho que tem que ser um foco de um grande empreendedor. Eu já comecei a observar pessoas de talento, pessoas de sucesso, grandes ícones do meu mercado, né? Então o primeiro deles foi o Dr. Augusto Paulino, que foi o meu chefe na residência de cirurgia geral, e o Dr. Augusto Paulino era um grande expoente da cirurgia geral, e muito mais do que cirurgia geral, eu aprendi com ele a ser um grande profissional, né? O Dr. Augusto Paulino era um cara que eu admirava demais, e acima de tudo, um grande profissional, acima de um grande cirurgião geral, um grande profissional. Depois eu tive a oportunidade de conviver, né, passar alguns anos da minha vida com um grande expoente, que certamente vocês conhecem, que foi o professor Ivo Pitangui, né? O professor Ivo Pitangui, que é um grande ícone mundial quando a gente fala em cirurgia plástica, uma personalidade renomada, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu pude ver isso de perto em congressos que eu militei fora do país, na França, nos Estados Unidos, e o professor, um cara sempre muito consagrado em todos os lugares que eu passei no mundo, né? Então eu tive essa oportunidade de observar como o professor Pitangui trabalhava, como o professor Pitangui se portava, como ele gerenciava a própria carreira. Isso certamente para mim foi uma grande escola, né? Depois tive a oportunidade de ser chefe de alguns hospitais da Rede Dora, aqui no Rio de Janeiro. Chefiei mais de 8 serviços de cirurgia plástica. E aí ali sim começa ali minha carreira de gestão, minha carreira de empreendedor, chefiando esses serviços. Ao longo que depois eu abri o meu consultório e hoje eu sou fundador e CEO do Grupo Healthscope, que é uma holding que tem mais de 8 marcas no mercado de saúde, serviços em saúde atuando aqui no mercado de saúde, né? Vamos passar o próximo? Eu vou começar falando um pouquinho sobre essas titulações que não vêm à toa, né, que vêm através de muito suor, né? As pessoas costumam olhar a trajetória de uma pessoa de sucesso e achar que o sucesso surgiu através de um gatilho. Na verdade não é assim que funciona, né? Na verdade vem através de muito tempo de dedicação, de muito tempo de resiliência, de muito tempo de ralando para até você chegar nesse ponto aí do sucesso. Então eu trago aqui algumas titulações só para as pessoas entenderem dentro dessa trajetória o quanto pode existir de dedicação para você chegar nesse platô aí de sucesso. Então eu sou membro especialista
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro efetivo da Associação dos Ex-Alunos do Professor Ivo Pitangui, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da International Society of Aesthetic Plastic Surgery nos Estados Unidos, da American Society of Aesthetic Plastic Surgery também, e do World Society in Disciplinary Anti-Aging Medicine. Eu trago muito isso porque eu tenho muito orgulho da onde eu cheguei e de tudo que eu estou fazendo, e principalmente do que eu vou fazer daqui para frente, né? Porque a gente nunca para. O empreendedor, ele tem sempre essa mosquinha ali na veia dele que não deixa ele parar nunca, né? Essa é uma alavanca, é uma injeção de ânimo que você tem diariamente que acaba se tornando uma rotina, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona esse lado do empreendedor, que é para a gente entender como funciona esse código do tubarão, tão falado pela Camila Farani, e dar alguns gatilhos que é para vocês saírem aí desse passo de sardinha até virarem grandes tubarões, né? Vamos lá, Bia, passo próximo, por favor. Tudo surge, na verdade, nessa palavrinha aqui, ó, que foi algo que eu sempre escutei ao longo de todo o meu processo acadêmico, durante toda a minha formação, que é a palavra oportunidade, né? Então eu sempre escutei ao longo da minha trajetória que o mercado de saúde ele era um mercado de oportunidade. E aí aqui eu deixo uma pergunta, né? Qual mercado não é um mercado de oportunidades, né? Então a gente vai discutir um pouquinho de como achar essas oportunidades, de como achar esses gatilhos de posicionamento que é para efetivamente você trilhar essa estrada de sucesso para chegar no patamar que você quiser, né? Então isso foi algo que sempre eu mantive em mente. Onde tem oportunidade, tem ali um processo que você pode se encaminhar ao sucesso. E aí, como eu sempre ouvi essa historinha no mercado de saúde, ao longo de toda a minha trajetória, eu sempre tentei observar. E eu sempre observei todas essas janelas de oportunidade onde eu poderia me posicionar e, de certa forma, me diferenciar dentro do mercado de saúde como médico. Pode passar o próximo. Então, falando um pouquinho do perfil empreendedor, do que eu considero um empreendedor, na verdade, eu nunca me considerei um empreendedor ao longo da minha carreira. Eu sempre me considerei um médico, né? Eu me formei médico, o meu objetivo era me tornar um grande médico. E o empreendedorismo, ele começou a surgir na minha vida, como eu falei, de uma forma muito orgânica, porque eu comecei a ver que eu tinha alguns traços que não é qualquer pessoa que tem, né? Existe um perfil, não existe perfil certo, não existe perfil errado, só existe esse perfil que eu considero como um perfil empreendedor. Então eu imagino que o empreendedor, primeiro de tudo, ele tem que ser ávido por conteúdo, né? Você tem que gostar de estudar, você tem que ser curioso, você tem que estudar sobre tudo, porque quando você vai tocar um negócio, seja em qual segmento for, você tem que ter ali uma cultura geral para entender de uma forma muito macro de como funciona aquele mercado onde você está posicionado. Então, o primeiro ponto de tudo, que parte todo esse cenário de empreendedorismo, é você ser ávido pelo conteúdo, você absorver conteúdo. Então, eu direcionei a minha vida à leitura, né? Então, hoje eu leio cerca de um livro a cada 15 dias, um livro a cada 3 semanas, leio 3 jornais por dia, e isso porque eu sou ávido por conhecimento. Entender como o mundo funciona, entender como é o direcionamento do mundo e principalmente do meu mercado. Então o primeiro traço que eu trago para um grande empreendedor seria ser ávido por conteúdo. O segundo ponto, que eu acho de fundamental importância, que eu não acho tão simples, né, que é você ter foco. Você ter foco naquilo que você está fazendo. Porque ter foco, eu aprendi isso em palavras do Steve Jobs, ter foco não é simplesmente você ter atenção ao que você está fazendo, mas principalmente você não dar atenção ao que não é importante para você. Porque hoje a gente vive na era do conteúdo, né? A gente vive na era da informação. Rede social, Instagram, Facebook, Google, YouTube. Então a informação ela chove, né, em cima da gente. Mas nem sempre essa informação ela chega com o conteúdo correto.
e ela direciona a gente a algum ponto. Então, ter foco é fundamental para a trajetória de qualquer empreendedor. O terceiro ponto que eu coloco, que também não é qualquer pessoa que tem, é o poder de realização. Ninguém vive de um sonho, né? O sonho, ele é o ponto inicial, mas se a gente viver de sonho, a gente vive dormindo, né? Então, o sonho ele aparece enquanto a gente está dormindo, mas quando a gente acorda, a gente tem que colocar em prática, né? Então, o poder de realização é você partir para a arena e colocar em prática o que você imagina, né? Só que colocar em prática também não é uma coisa tão simples, que é para você não ser irresponsável e botar o seu sonho a perder. Então, o quarto ponto que eu coloco aqui, que é fundamental também para a vida de um empreendedor, é ele ter um poder de análise de dados, um poder de análise de fatos, um poder de análise de acontecimentos. Então, assim como a gente tem que ser ávido por conteúdo, a gente sempre tem que fazer aquele papel do advogado do diabo, de ser questionador sobre qualquer informação, sobre qualquer conteúdo que chega até você, que é para a gente analisar os dados. De fato, o que representa aquela informação, você se aprofundar nos assuntos, você entender de todos os assuntos, você ter uma percepção analítica sobre todos os fatos. Aqui eu já indico um livro para vocês chamado Factfulness, que fala muito sobre esse aspecto, de você analisar, de você entrar de fato no aprofundamento dos dados de qualquer informação que você obtenha. É claro, a gente vive num mundo hoje que funciona a passos galopantes, né? Tá aí a tecnologia, isso já virou um cenário que nem é mais colocado nas próximas gerações, que é a questão do quão rápido a nossa sociedade evolui, a tecnologia evolui a humanidade a passos galopantes. Então hoje, se um empreendedor ele não se atualiza, ele não é mais empreendedor. Então a atualização ela tem que ser algo constante no dia a dia de qualquer empreendedor. Você olhar para onde o seu mercado, para onde a sua carreira, para onde a humanidade está ciclando. Então você sempre tem que estar um passo à frente. Então dessa forma, você tem que ser ávido por conteúdos que te atualizem, que façam você olhar o futuro e façam você ter ideias que migrem em direção a que a humanidade está prosperando. Então se atualizar é realmente uma das características que qualquer empreendedor tem que ter. Resiliência. Claro, isso já virou uma máxima, né? Qualquer livro sobre empreendedorismo que você leia, qualquer conteúdo que você obtenha sobre empreendedorismo, essa palavrinha está sempre lá. Por quê? Porque o caminho não é fácil. O caminho é cheio de obstáculos, né? Às vezes a gente vê esses filmes de grandes empreendedores achando que a vida é uma maravilha e que tiveram uma ideia, prosperaram e obtiveram sucesso. Mas não é bem assim que funciona, né? A gente vai se tornando empreendedores cada vez melhores a partir dos problemas, a partir de quando as coisas não dão certo. É ali que você cresce, é ali que você aprende, é ali que você se torna um empreendedor melhor. É ali, na verdade, que você se torna uma pessoa melhor. Então, resiliência faz parte do cotidiano de qualquer empreendedor. Qualquer empreendedor, ele convive com problemas. E ele convive muito bem com esses problemas, porque ele é ávido por achar as soluções de qualquer problema. Esse é o dia a dia de qualquer empreendedor. Achar soluções para problemas. E é claro, espírito de liderança. Ninguém faz nada sozinho. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Então o empreendedor, ele é o motorzinho dessa engrenagem. Ele é o que leva tudo à frente, né? Ele é aquele, eu brinco aqui na minha empresa, que ele é aquele maluco, que vai captando malucos ali ao lado dele, que tem esse espírito incansável de levar esse time para frente. Então o espírito de liderança, ele também é fundamental para qualquer empreendedor. Vamos no próximo.
E aí a gente vai falar um pouquinho aqui do que a Camila sempre coloca e que eu gosto muito, né? Que é essa trajetória de você sair de uma sardinha até você se tornar um tubarão do mundo empreendedor. E aí quando eu falo dessa trajetória, sempre me vem uma frase à cabeça que é muito conhecida, foi um psiquiatra que surgiu com essa ideia, que é: você é do tamanho do seu sonho, né? A partir do momento que você realiza. Então eu colocaria um ponto a mais dentro dessa frase. Você é do tamanho do seu sonho a partir do momento que você realiza esse sonho. Então se você sonha em ser uma sardinha, você vai ser uma sardinha eternamente. Se você sonha em ser um grande tubarão e realizar, muito provavelmente você vai se tornar um grande tubarão. E aí eu trago palavras aqui também do Jorge Paulo Lema, de que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Basta você colocar em prática e realizar. Então, dentro dessa trajetória que a Camila sempre coloca pra gente, de você fazer essa transformação de sardinha para tubarão, essa é a palavra que sempre me vem à cabeça. Depende. Depende do tamanho do seu sonho e depende da sua capacidade de realizar esse sonho. Vamos à frente. E aí, quando eu penso num sonho grande, como eu coloquei para vocês, eu penso em janela de oportunidade. Aí eu vou contar um pouquinho aqui da minha carreira, de como foi a minha trajetória, para vocês entenderem como eu fui me posicionando dentro dessas janelas e como eu fui me tornando empreendedor, como eu falei para vocês, de uma forma muito orgânica, né? Até hoje eu fico enfesado quando me chamam de empreendedor. Eu gosto que me chamem de médico, né? Mas, enfim, fui me posicionando dessa forma e hoje eu já entendo melhor como funciona esse mindset empreendedor. Então a primeira coisa que eu fiz ao longo da minha carreira, logo quando eu comecei, lá no meu primeiro período de faculdade, lembra-se que eu coloquei para vocês que eu sempre ouvi que o mercado de saúde era um mercado de oportunidades. Então eu sempre fui muito atento a fazer uma leitura do mercado, desde a minha fase como acadêmico. Eu acho isso fundamental. Você entender o mercado onde você está atuando te faz uma pessoa lúcida, te dá clareza sobre o seu posicionamento de mercado e te traz também uma clareza de como você consegue direcionar esse mercado de alguma forma e ser alguém importante dentro do mercado que você atua. Porque qualquer tubarão, ele quer ser importante dentro do mercado onde ele atua. Ele quer fazer a diferença. Então, para isso, você tem que ter a clareza de como funciona. E aí eu vou te trazer aqui algumas leituras que eu fiz desde a minha fase acadêmica até o início da minha carreira como profissional e que eu faço até hoje. Então, por exemplo, na faculdade de medicina, a primeira leitura que eu fiz é que dentro das matérias que nós vamos tendo do primeiro ano até o sexto ano da faculdade de medicina, não tinha nenhuma matéria falando sobre empreendedorismo. Então eu via que não só eu, como todos os meus colegas e todos os médicos já formados, meus professores, grandes ícones, médicos, doutores, eles não tinham absolutamente nenhuma sabedoria empreendedora. Eles não tinham nenhuma sabedoria sobre gestão da própria carreira. Eles não tinham nenhuma sabedoria sobre o que é uma leitura de mercado, sobre o que é um mapeamento de mercado. Então essa foi a primeira leitura de mercado que eu fiz. O médico, ele não tem formação empreendedora. Então eu vou listando aqui para vocês sobre como eu fui fazendo essa leitura de mercado e como eu fui me aproveitando disso para me posicionar. Então o médico não tem formação empreendedora. Essa foi uma primeira oportunidade que eu vi. Ok, se nenhum médico tem formação empreendedora, eu vou me posicionar como tal. Eu já vou começar a me diferenciar já na própria faculdade. E dessa forma eu fiz, comecei a migrar em outros cenários que não só da atividade médica, para eu começar a obter algum tipo de conteúdo de formação empreendedora. A segunda leitura que eu fiz no mercado
é que o médico, durante a sua faculdade, ele não aprendia a atender um cliente, né? O que o médico aprende na faculdade? Ele aprende a fazer uma leitura de exames, de sinais, de sintomas, e ele aprende a tratar esses sinais, esses sintomas e esses exames, que é para trazer a cura do paciente. Então, o que o médico aprende na faculdade é trazer a cura para os seus próprios pacientes. Mas a trajetória, a experiência que esse paciente vivencia, ela fica, de certa forma, em segundo plano na formação do médico. Então, essa foi uma segunda janela que eu observei. O médico, ele não aprende a trazer uma boa experiência, uma boa trajetória para o seu paciente até a cura. Então, essa foi a segunda janela de oportunidade que eu vi dentro do mercado. O médico, ele não traz necessariamente, né, uma boa jornada para o paciente. E aí, dessa forma, eu também comecei a me diferenciar nesse aspecto. Comecei a estudar um pouquinho de neurolinguística, comecei a estudar um pouquinho de atendimento ao cliente e entender como que não só eu poderia trazer um bom resultado ao meu paciente, não só como eu poderia trazer a cura para o meu paciente, mas fundamentalmente como esse paciente ele seguiria uma excelente jornada até a cura. Então essa foi uma outra janela que eu encontrei. E aí, claro, quando você começa a fazer essa leitura de mercado, você começa a achar um pouquinho as feridas dos stakeholders que militam dentro desse mercado. Então, de certa forma, se o médico ele não tem essa cultura de trazer uma boa jornada para o paciente, para o cliente, aí você já vê uma ferida de um stakeholder, né? Que é o paciente, que é o cliente. Então, o cliente, naturalmente, ele fica mais satisfeito quando ele tem uma boa jornada até a cura dele. Então, ali já tinha uma ferida. Não necessariamente esse cliente tem uma boa jornada. Então, não necessariamente o paciente ele é bem atendido no mercado de saúde. Esse é um conceito muito moderno, que vem de alguns anos para cá, que os players de saúde começaram a se preocupar um pouquinho mais, de não só trazer a cura, mas trazer uma excelente jornada. Então as pessoas começaram a investir mais em infraestrutura, as pessoas começaram a investir mais em atendimento, e eu lembro que quando eu montei meu primeiro consultório, eu fui ali um pouco first mover dessa história. Então eu trazia não só um bom resultado, que era o meu maior foco para os meus pacientes, mas eu tinha uma secretária que eu paguei um curso de atendimento ao cliente para ela, eu instalei NPS dentro do meu consultório, eu instalei ali uma jornada criteriosa onde o meu paciente ele fazia visitas de rotina ao meu consultório, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório, e dessa forma ele militava ali com esse bom atendimento, favorecendo ali uma boa jornada para ele, desde a primeira consulta até o resultado. Então, de certa forma, eu comecei a achar soluções para esse stakeholder. Então, o meu paciente ele ficava não só satisfeito com o resultado da cirurgia, mas ele ficava satisfeito ao longo de toda essa jornada. E aí isso foi me trazendo outras possibilidades e outras janelas de oportunidade com novas leituras de mercado. Então, à medida que eu fazia uma leitura, que eu entendia a ferida do stakeholder e que eu trazia algum tipo de solução, abria-se uma nova janela. Então, qual foi a segunda janela importante que eu comecei a vislumbrar na minha carreira que acabou me diferenciando dentro do mercado? À medida que eu trazia uma boa experiência para o meu paciente, ele achava maravilhoso ir até a minha clínica. Então ele ficava frequentando a minha clínica a longo prazo. E aí lembrem-se que eu falei para vocês que o empreendedor ele tem que ser ávido por dados, né? Ele tem que se aprofundar nos dados. E um dado que eu comecei a me aprofundar foi que eu vislumbrei que o meu paciente ele me indicava à medida que ele frequentava mais a minha clínica. Então, enquanto ele estava ali no processo
de intra, de pré e de pós-operatório, ele me indicava mais clientes, porque eu me fazia lembrar para ele. Então, à medida que ele frequentava o meu consultório, ele me trazia mais clientes. Então, dessa forma, eu comecei a trazer outros serviços para ele frequentar ainda mais a minha clínica. Então, eu tinha um serviço que era inerente ao meu processo cirúrgico, que era o preparo do meu paciente. E o que envolvia o preparo do meu paciente? Um dos preparos era o cardiologista, por exemplo, que tinha que fazer um risco cirúrgico por conta da segurança da minha cirurgia. Então eu trouxe um cardiologista para atender dentro da minha clínica. Uma outra demanda que o meu paciente, que o meu cliente tinha, é que muitas das vezes ele precisava emagrecer antes da cirurgia. Então eu trouxe um endocrinologista e uma nutricionista para atender o meu cliente dentro do meu consultório. No pós-operatório, eu comecei a ver que o paciente ele tinha muita demanda pelo cuidado próprio. Então era muito frequente que ele me pedisse uma indicação de uma dermatologista, que ele me pedisse uma indicação de algum procedimento estético. Então eu trouxe dermatologista para atender na minha clínica. Eu trouxe aparelhos de estética para ciclar o meu paciente no pós-operatório para obter resultados ainda melhores. Então, à medida que esse meu paciente frequentava a minha clínica se cuidando e ia de forma frequente na minha clínica, ele me indicava mais. Então, dessa forma, eu agreguei todos esses serviços para ele frequentar a minha clínica cada vez mais. Então, eu criei ali dentro da minha clínica para o meu paciente o conceito de One Stop Shop, que favorecia muito algumas outras feridas desse meu cliente, desse stakeholder do mercado, porque a vida hoje é muito corrida. Então, à medida que você consegue resolver tudo num lugar só, eu estou resolvendo uma outra grande ferida do meu cliente, que ele não tem tempo para nada, né? Então, se eu tenho todos os serviços ali para ele no mesmo local, fatalmente ele vai absorver todos esses serviços, se esses serviços tiverem uma excelência, forem bons serviços. Então, dessa forma, eu criei esse conceito de One Stop Shop. E aí foi muito interessante. Voltando a essa questão da análise de dados, aprofundando ainda mais esses dados, eu comecei a ver que a minha clínica ela passou a ter mais pacientes, ela passou a ter mais clientes do que o próprio Dr. Luiz Felipe. Então, dessa forma, eu vi uma outra oportunidade, que é, ok, eu tenho uma clínica que funciona independente do Dr. Luiz Felipe. Então, achei uma nova fonte de renda ali, que não seria só com a minha produtividade. Então, a minha clínica ela passou a ter uma fonte de renda para mim que não dependia mais só da minha produtividade, só da minha mão. Então, eu vi uma nova janela de oportunidade, fiz uma outra leitura de mercado, de que eu estava ferindo que eu estava curando uma ferida desse stakeholder, que era uma clínica multiprofissional, one-stop shop de excelência. Então, o que era uma clínica formatada a trazer diversos serviços para o meu cliente, começou a virar uma clínica com pernas próprias para atender diversos clientes, independente do cliente Dr. Luiz Felipe. Então, os meus médicos passaram a ter ali carreiras soberanas dentro da minha clínica. Eles não dependiam mais dos pacientes do Dr. Luiz Felipe. Eles passaram a ter a própria agenda. Então, assim que começou a minha carreira como empreendedor, antes disso eu era apenas um cirurgião plástico. E aí, através da leitura de mercado, entendendo as feridas dos stakeholders, trazendo soluções para esses stakeholders dentro do mercado de saúde, enxergando essas janelas de oportunidade, que surgiu a minha vida empreendedora. Vamos passar agora. E aí, claro, todo empreendedor, ele tem um norte. E aí, quando eu comecei a militar como empreendedor, eu comecei a entender qual era o meu propósito. Ninguém vira empreendedor se não tiver um propósito, se você não tiver um porquê. A vida do empreendedor ela é muito árdua, como eu falei. São muitos obstáculos, são muitos problemas que você resolve diariamente. Quem não vivencia acha que é fácil e não é nada fácil. Hoje em dia existe esse mundo do palco do empreendedor.
Eu brinco que o empreendedor é igual um domador de leão, né? O público que está olhando vê aquele domador de leão dentro da jaula, domando o leão e acha que ele é super corajoso e admira. Nossa, olha como aquele domador de leão doma esse leão feroz. E o domador de leão está lá dentro da jaula, dentro do mindset dele, tentando achar uma solução de como ele vai domar esse leão e como ele não vai ser engolido por esse leão, né? Então, se você não tiver um propósito para estar dentro dessa jaula, domando esse leão, realmente a chance de você domar esse leão é muito pequena. Então tem que existir um propósito para você entrar nessa jaula, domar esse leão e ter sucesso como um empreendedor. E aí eu comecei a entender qual era o meu propósito. Antes de ser cirurgião plástico, eu sempre tive em mente de que eu sou médico, né? A cultura da cirurgia plástica está muito em alta, e como tudo que está muito em alta, começa a sofrer desvios, né? Então hoje fizeram da cirurgia plástica e também da medicina um verdadeiro comércio. Então o meu propósito foi nunca fazer comércio com medicina, né? Como eu falei, antes de empreendedor, antes de cirurgião plástico, eu me considero um médico. Então eu comecei a entender que o propósito da minha vida era ser médico. E médico tem como maior propósito cuidar de pessoas. Então eu, como cirurgião plástico, trazia resultados para as minhas pacientes que, de certa forma, eu transformava a vida delas. Eu transformava a vida das minhas pacientes para melhor. Eu imaginava, quando eu me formei, que eu ia trazer uma melhora no espelho das minhas pacientes. E à medida que eu convivia com as minhas pacientes no meu pós-operatório, à medida que eu convivia com o professor Ivo Pitangui também, com toda a filosofia dele, eu começava a entender que não era uma simples mudança de espelho. Eu começava a entender que aquilo ali era um cuidado de vida, que o propósito de você melhorar a autoestima de alguém acaba irradiando em diversos cenários da vida dessa pessoa. Comecei a entender o quanto a autoestima era importante na vida dos meus pacientes. Então toda vez que eu ia operar uma pessoa, eu sempre tive em mente que eu não estava operando uma barriga, eu não estava operando um peito, eu não estava fazendo um procedimento estético. Eu estava cuidando daquela pessoa para, de certa forma, fazer ela viver melhor. Então o primeiro propósito que eu encontrei na minha vida foi fazer as pessoas viverem melhor através da autoestima. E eu era obstinado por isso. E à medida que eu tinha o pós-operatório da minha paciente, eu sempre queria encontrar ali nela a diferença que eu fiz na vida dela. Então, dessa forma, quando eu virei empreendedor, isso tomou uma proporção ainda maior, porque hoje eu tenho mais de 60 especialidades médicas aqui no meu hub, dentro da minha holding. Eu passei a não só fazer as pessoas viverem melhor através da autoestima, mas a ideia seria fazer as pessoas viverem melhor com saúde preventiva, fazer as pessoas viverem com mais qualidade, fazer as pessoas viverem mais e melhor. Porque hoje, na cabeça das pessoas, culturalmente, não basta fazer 100 anos, não basta fazer 120 anos. Você não quer fazer 100 anos num leito de CTI. Você não quer fazer 100 anos sem uma qualidade de vida para curtir seus filhos, para curtir seus netos, para curtir a vida. Então você tem que chegar a 100 anos, mas tem que chegar a 100 anos com qualidade. Então hoje a gente tem idosos de 90 anos que correm maratona, que são ciclistas, que fazem esporte, que curtem a vida com saúde. Então essa virou a minha obstinação, fazer as pessoas viverem melhor com saúde. Então são propósitos que se juntam. Então eu trago até o exemplo de uma paciente que ela, através da autoestima, passou a ter mais saúde e vive melhor. Então ela fez uma cirurgia comigo, criou essa autoestima, começou a se cuidar em diversas outras especialidades dentro da minha clínica e hoje ela é coaching, ela é uma pessoa super importante. Hoje ela traz esse cenário irradiando a vida de outras pessoas, porque ela vivenciou isso na prática. Então, dessa forma, eu trago ela como exemplo para mostrar para vocês que aí está o sucesso de qualquer empreendedor. Quando o propósito dele é realizado.
Então tudo parte de um grande propósito, né? E aí a partir desse grande propósito, desse grande sonho, entramos na arena. Então, a primeira questão que qualquer empreendedor tem que entender é: você não faz nada sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. Você não muda a trajetória da humanidade sozinho. Se você quiser se posicionar no mercado de uma forma importante, de uma forma diferenciada, primeiro ponto, você vai ter que atrair os melhores. Você vai ter que atrair os melhores para trabalhar com você. Então, direcionamos aqui o propósito. Segundo ponto, equipe. Só trabalhe com os melhores. Se você quer ser o melhor, se você quer ser um tubarão, você tem que captar e liderar apenas os melhores. Essa é uma outra grande obstinação que eu tenho na minha vida, de achar as melhores pessoas para trabalharem ao meu lado. Então, equipe. A melhor possível. Vamos para o próximo, Bia. E aí, claro, como eu falei anteriormente, uma equipe com foco no resultado. Porque qualquer empreendedor bem-sucedido, qualquer tubarão, se não dá resultado, é ineficiente. Então, um empreendedor, ele vive através de metas. Só que ele vive através de metas batidas. Então, não só o empreendedor, como as pessoas que formatam a sua equipe, têm que ter foco no resultado. Então, o resultado é de suma importância para o sucesso de qualquer tubarão. Vamos para o próximo, Bia. E aí, pontos fundamentais que vão tracionando a vida desse empreendedor, que vai trazendo um propósito cada vez mais efetivo, que vai trazendo cada vez mais pessoas boas, com equipe muito disciplinada, com esse foco no resultado, é você reinvestir dentro desse cenário, claro, na melhor infraestrutura possível que você puder ter, dentro das suas possibilidades e com tecnologia. Nada funciona hoje em dia sem a tecnologia aliada para trazer cada vez melhores resultados. Então, uma das coisas que eu sempre invisto na minha carreira é nas melhores infraestruturas possíveis para minha equipe performar e principalmente em tecnologia. Vamos para o próximo, Bia. E aí, dessa forma, traz uma cultura que eu gosto muito, que eu acho que está na veia de qualquer empreendedor, que eu acho que está na veia de qualquer tubarão, que é você achar soluções e inovações para o mercado onde você atua. E eu só vejo uma forma de você trazer soluções e inovações, que foi a maneira que eu fui me posicionando dentro do mercado para me diferenciar, que é com o Blitzscaling. O que é o Blitzscaling? Eu só acredito em empresas bem-sucedidas hoje em dia, em empresas que crescem diariamente. Então, não só um crescimento ávido que você tem que ter por você como empreendedor, por você como pessoa, mas dentro da sua empresa você estabeleceu uma cultura de crescimento. E aí temos inúmeros exemplos aqui para mostrar que só empresas que crescem prosperam no mercado de hoje. Você veja o exemplo da Kodak, você veja o exemplo da Blockbuster, que são empresas que acharam que atingiram um platô. E aí é o primeiro cenário para começar a descer as escadas. Então, para você ser um tubarão, você tem que ser ávido por crescimento. E eu adoro o conceito de Blitzscaling, porque dessa forma você quase que se presta a ficar achando soluções e inovações constantes dentro do seu mercado para se diferenciar e trazer esse crescimento exponencial para a sua estrutura.
Então, empresa que prospera é empresa que cresce. Se você achar que você chegou no seu platô, é o primeiro cenário para você construir insucesso dentro da sua trajetória. Então, seja ávido pelo crescimento, queira crescer. Então, em resumo aqui para o nosso cenário dessa aula de soluções, de inovações dentro do seu mercado, e eu trago aqui soluções e inovações para o mercado de saúde, dentro desse conceito complexo, são algumas dessas diretrizes que a gente traz para vocês. Pode passar, Bia. E aí, dessa forma, eu comecei a construir algumas marcas que começaram a se posicionar dentro desse conceito de inovação e solução para o mercado, conceito de clínicas diferenciadas, conceitos de serviços diferenciados, que só crescem todo dia, com muita avaliação de dados, com muita responsabilidade. Se errar, erra pequena, pivota, porque errar faz parte, você vai errar, em algum momento você vai ter um problema que você não consegue ultrapassar, e ok, reconheça isso e mova para o outro lado, se movimente, esteja sempre se movimentando, esteja sempre pivotando para o melhor cenário, mas principalmente, esteja sempre crescendo, esteja sempre ávido por esse crescimento. E dessa forma, que em menos de 4 anos eu transformei um consultório de 30 metros quadrados, e a Camila certamente me convidou para falar aqui, porque ela acompanhou toda essa trajetória muito sólida, que foi uma clínica de 30 metros quadrados se transformar nessa holding com mais de 8 marcas de serviços em saúde. Pode passar. Aqui são alguns contatos, se alguém tiver algum tipo de dúvidas, quiser entrar em contato para a gente trocar um pouquinho mais sobre soluções, inovações e posicionamentos de mercado, principalmente médicos, que eu vejo que tem muita dificuldade em ter essa leitura, em ter essa visão. Eu já me deixo aqui disponível para a gente fazer esse tipo de troca. E aí, dentro disso tudo que eu estou falando, e aí eu volto à questão do propósito, e aí eu boto o propósito de uma forma muito interessante, que é paixão, né? Então isso aqui que sempre me movimentou. Esse conceito de que ser médico é ter a oportunidade de viver pelo mais nobre propósito que existe, que é cuidar de pessoas, que foi o que me formatou como empreendedor. Dessa forma, eu fui evoluindo todos esses traços aqui que eu trouxe para vocês, que eu considero de um grande empreendedor, que eu considero de um grande tubarão. Eu fui elaborando todos esses traços dentro de mim, eu fui evoluindo esses traços dentro de mim, mas principalmente pautados nessa paixão de viver esse mundo empreendedor através desse propósito. Então eu encontrei o meu propósito nobre, onde eu me tornei um grande apaixonado por esse propósito, que me fez trilhar toda essa carreira de empreendedor de sucesso e que ainda não parou, né? Então, como eu mostrei para vocês aqui o conceito de Blitz Scaling, eu ainda tenho muito pela frente e eu espero ter cada vez mais, que é para crescer cada vez mais dentro do propósito que eu sou apaixonado. E não parar de evoluir nunca, porque aí acaba virando um propósito de vida. Então, esse propósito de empreendedor, ele acaba se tornando uma vida. Então eu não diferencio a minha vida pessoal da minha vida como empreendedor, da minha vida dentro do trabalho. É uma só. Elas se entrelaçam. O empreendedor, ele vive isso no seu DNA. Então todo esse posicionamento de carreira de crescimento, todo esse posicionamento de carreira de sucesso, você tem que viver 24 horas. Ok, pessoal? Então foi muito legal aqui estar conversando com vocês. Como eu falei, me deixo aqui à disposição para a gente trocar mais ideias através ali dos meus contatos. Agradecendo novamente a Camila por essa grande oportunidade e nos vemos na próxima. Ok? Grande abraço a todos.